Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Caroline. Você vai aprender comigo as classes de palavras. O nosso tema de hoje é substantivos e suas flexões. Mas, afinal de contas, o que é substantivo? Vamos lá. O substantivo é a palavra que dá nome a tudo o que existe, né? Então, vamos ver aqui. Ele dá nome a todos os seres em geral. Isso você já sabe, né? A gente já aprendeu. E a gente vai perceber também que o substantivo faz parte das palavras variáveis. Ou seja, ela muda a sua forma, né? Vamos ver? Ela muda a sua forma em gênero. Toda vez que a gente fala em gênero, a gente vai pensar em masculino e feminino, tá bom? Olha só esse exemplo aqui, ó. O menino, a menina. O substantivo também, ele varia em número. E toda vez que pensarmos em números, vamos pensar em singular e plural, tá bom? Olha o exemplo aqui. Os meninos, as meninas. E vamos lá. O substantivo também, ele vai variar em aumentativo e diminutivo, tá? Isso vai dizer para tamanhos. Também vai denominar afeto ou ironia, tá bom? Então, depende do contexto em relação ao grau do substantivo. Olha só o exemplo. Aqui, ó. O meninão. Pedro é um meninão. Pedro é um meninão. Toda vez, ó, Pedro é um meninão. Qual é a palavra que está no aumentativo? Meninão. Mas significa que ele é um menino muito grande ou porque ele é brincalhão? Nessa frase aqui, ele está dizendo que ele é brincalhão. Como é que a gente pode perceber? Porque as meninas aqui estão sorrindo e ele está fazendo, né, uma pose assim, engraçada, que está arrancando o sorriso delas. Então perceba, o grau do substantivo nem sempre vai ser para tamanhos, tá bom? Pode ser para afeto, ironia. Nesse caso, a gente está se tratando de um afeto. E aqui tem vários objetos, ó. Como a gente sabe, o substantivo ele vai dar nome a todas as coisas. Ele vai dizer pra gente que esse objeto aqui é um sapato, não é verdade? Esse aqui é um computador. E a gente sabe aqui que tem um telefone antigo, óculos, livros, né? Você conseguiria listar todos esses objetos que estão passando aqui na sua tela? Então, vamos lá. Vou te dar 5 minutos para resolver essa questão. Isso aí. Vamos continuar. Então, vamos lá. Para que serve o substantivo? Né? Se ele vai dar nome a todas as coisas, que coisas são essas? Olha só. Ele vai dar nome de pessoas, de lugares, de sentimentos, de plantas, de animais, coisas, objetos, né? E muitos outros. Vamos ver aqui alguns exemplos. A planta, olha só, tem uma planta e tem um lugar, né? Que lugar é esse? É o Jardim Botânico de Curitiba. Tem os animais, não é verdade? E também tem o Teatro Amazonas, aqui de Manaus. E vamos prosseguindo. Aqui tem uma tabelazinha, tá bom? Hierárquica de substantivos para dizer a classificação dos substantivos. Percebam, o substantivo ele tem 9 classificações. E a gente tem aqui vários pares. A gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto par. E a gente também tem um coletivo que ele não tem par. Então vamos lá. Para que serve o primitivo e o derivado? O primitivo dá origem a outras palavras, né? Palavras que possuem o mesmo radical. E o derivado é formado a partir de outras palavras, mesmo com o mesmo radical. Muito importante a gente frisar o que é primitivo e derivado, tá bom? Então vamos ver aqui. Então, pessoal, vamos fazer aqui um exemplo para o substantivo primitivo. Eu vou colocar aqui minha caneta. Vamos lá. É o substantivo, anota comigo no seu caderno, tá? É o substantivo primitivo. Pela própria palavra, a gente já consegue perceber que primitivo é a palavra que vem primeiro. E olha só, vou colocar aqui a palavra chuva. Chuva. Então, eu tenho aqui a palavra primitiva.
Por que eu digo que é uma palavra primitiva? Porque ela vai dar origem a outras palavras. Do mesmo radical, chuve, eu posso colocar chuvisco. Olha só, chuvisco. Eu posso colocar chuveiro. Eu posso colocar chuvarada. Percebam aqui que eu estou usando o mesmo radical que é chuve. E é por isso que a gente consegue distinguir o que é primitivo e o que é derivado. O primitivo é a palavra que vem primeiro. E a partir dela, que é o radical aqui, o chuve, eu consigo fazer outras palavras. Nisso eu transformo o substantivo que era primitivo para um substantivo que será derivado, tá bom? Então, coloquem aí no caderno de vocês. O substantivo primitivo é a palavra que dá origem a outras palavras com o mesmo radical. Aí o exemplo de chuva, né? Chuve. E a partir de chuva eu consigo colocar chuvisco, chuveiro, chuvarada. Estou formando outras palavras. Essas novas palavras, elas são substantivos derivados, tá bom? Então vamos agora para o próximo exemplo. Simples e composto. Toda vez que a gente falar em simples, a gente vai colocar que é formado por apenas uma palavra. Né? Nesse caso, a gente não está falando de radical, está falando de uma palavra, tá bom? E o composto é por duas ou mais palavras. Vamos aqui para o exemplo. O substantivo simples. Vamos colocar chuva também. Chuva. Substantivo simples. Chuva. Ó, tem uma palavra aqui. A partir do momento que eu faço a união de mais outra palavra, eu transformo um substantivo simples em um substantivo composto. Por exemplo, aqui, como é que a gente pode unir a palavra chuva? Eu posso colocar guarda, o tracinho aqui, guarda, chuva. Olha só, enquanto chuva se trata, né, daquele fenômeno da natureza de cair água do céu, guarda-chuva é o objeto que nos protege da água, entendeu? Então, o substantivo simples eu tenho uma palavra com um significado e o substantivo composto eu tenho duas palavras com outro significado, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo, o comum e o próprio. O comum e o próprio é o seguinte, o substantivo comum, ele vai nomear seres em geral, tá bom? Seres em geral, por exemplo, caneta, lápis, caderno, tá bom? Vou colocar aqui a palavra caneta. É um nome em geral. Caneta, meninos, que mais? Estado. Então, são nomes em geral, tá bom? A partir do momento que eu especifico, particularizo esses nomes, eu estou transformando o substantivo comum para um substantivo próprio. Por exemplo, a caneta pode ser da Bic. Meninos, pode ser o Pedro e o Caio. Olha só, o nome desses meninos. O estado pode ser o estado do Amazonas, né? Pode também ser os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará, entendeu? Então, a partir do momento que eu especifico esse nome, eu estou transformando o que era comum para um próprio. E o próprio, gente, ele sempre vai ter letra, vai começar com letras maiúsculas. Você não pode começar uma palavra que é substantivo próprio com letra minúscula. Tá bom? Agora a gente vai para o concreto e abstrato. O que é o concreto? Ele vai nomear seres de existência independente. Já existe no mundo reais ou imaginários. O abstrato, ele nomeia seres que dependem de outro para existir. Designam sentimento, ações ou qualidades. Olha só, gente, eu vou até fazer aqui uma divisória, que eu vou colocar o concreto e aqui eu vou colocar abstrato, tá? E aí eu vou colocar aqui duas palavrinhas. A palavra saci e a palavra amor.
como você descreveria Saci? Né? Geralmente a gente pensa que Saci é aquela pessoa que vive na floresta, que tem só uma perna, tem um gorro vermelho. Olha só, a partir do momento que eu consigo descrever essa palavra, porque já está no nosso imaginário, já consigo imaginar a característica. Se eu consigo imaginar essa característica, é um substantivo concreto, tá? Assim mesmo, se a palavra fosse caneta, se fosse tijolo, se fosse cadeira, tá bom? A mesma coisa aqui também seria para seres que a gente imagina ou que a gente consegue ver, tá bom? O abstrato, a gente não consegue descrever a característica física, né, da forma, porque ele depende de outro para existir. O amor, por exemplo, ele não conseguimos ver a forma, a característica da palavra amor, mas a gente consegue descrever o sentimento, porque o substantivo abstrato, ele vai nomear sentimentos, né? A gente consegue sentir amor, sentir medo, entendeu? Que nem a palavra também leitura. Leitura é uma palavra substantivada, porque vem do verbo ler. A partir do momento que eu coloco um artigo para o verbo, esse verbo se transforma em um substantivo abstrato. Por exemplo, a palavra correr. Correr é verbo, mas a partir do momento que eu coloco um artigo na frente desse verbo, fica a corrida, entendeu? E a gente consegue fazer essa substantivação, quase que não sai, substantivação. Beleza? Também com qualidades, tá? Qualidades também a gente consegue colocar como palavras abstratas, como feliz, contente, né? Também são substantivos. Ele só vai ser adjetivo quando ele estiver caracterizando, dizendo o estado para um substantivo, tá bom? Então vamos voltar aqui. A gente tem o primitivo, tem o derivado, tem o simples e o composto, tem o comum próprio, tem o concreto e abstrato. Então, a gente tem 4 pares aqui. São dicotomias. E a gente tem o coletivo. O que é o coletivo? Ele é uma palavra que, mesmo no singular, vai indicar um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, aqui, ó, a palavra alcateia. Alcateia. O que é a alcateia? A alcateia é um conjunto, né? É um conjunto de lobos. Essa reunião de lobos aqui. E eles são da mesma espécie. Vamos ver aqui outro exemplo. Outro exemplo aqui. Tem cardume. O que é o cardume? Cardume é o coletivo. É o conjunto de peixes. Entendeu? Então, esse é o substantivo coletivo. É uma palavra que, mesmo no singular, vai se referir a um conjunto. A um coletivo de seres da mesma espécie, tá bom? Então é isso aí, gente. A gente percebe que o substantivo ele tem 9 classificações, né? E esse tem esses pares: primitivo e derivado, simples composto, comum e próprio, concreto e abstrato e coletivo. Dá um print aqui nessa tela, coloca no seu caderno, faz a cópia, tá? Coloca na sua parede para não se perder. Vamos para o próximo. Agora a gente vai começar a flexão do substantivo. Flexão é mesmo que variação. Então, flexão de gênero. Gênero é masculino e feminino, tá bom? Aí coloca aqui, mas atenção. Nem sempre a utilização do artigo antes do substantivo corresponderá ao sexo da coisa denominada. Como assim? Geralmente a gente coloca, ó, a menina. A menina é uma palavra feminina, a menina, né? O menino, masculina. Mas nem sempre o artigo que está na frente do substantivo ele vai designar o sexo daquela coisa que está sendo denominada. A gente vai ver agora rapidinho. Olha só, masculino e feminino. Como já aprendemos, passar um nome masculino para o feminino, deve-se trocar a vogal O pela vogal A, né? Como a gente já sabe, ó. O menino, a menina. O garoto, a garota. A gente trocou o artigo O pelo artigo A e transformou uma palavra que estava no masculino para o feminino. Olha só, a mesma coisa aqui. O gato, a gata, gatos, gatas. Isso aqui já é o plural, já é o número, tá?
Então, vamos ver aqui no próximo exemplo. Os substantivos biformes, tá? Substantivos biformes são aqueles que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Vamos lá na primeira foto aqui. O menino e a menina, galinha e galinha, galinha, não, galinha e galo, rei e rainha. Olha só, se essas palavras aqui apresentam uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, eu chamo de substantivo biforme. Além do substantivo biforme, a gente tem o uniforme. O que é o uniforme? Aquele que tem apenas uma forma, tá bom? E ele é dividido em três. Tem os epicenos, o comum de dois gêneros e o sobrecomum. Os epicenos, eles sempre vão marcar o gênero de um animal. Como assim? Ele vai colocar macho e fêmea. Se aquele animal que você está descrevendo não tem uma outra forma, né? Ou para o masculino ou para o feminino, você vai colocar macho e fêmea. Por exemplo, olha só a girafinha aí, ó. É a girafa. A gente não consegue ver se tem outra forma para colocar o masculino de girafa. Então, a gente coloca a girafa fêmea, a girafa macho, tá bom? A gente também tem aqui, ó, comum de dois gêneros. Só olhar pela palavra. Gênero é o feminino e o masculino, tá bom? Ou seja, é uma palavra que tem apenas um termo e ela vai ser diferenciada pelo uso do artigo antes do substantivo. Por exemplo, aqui, qual é o profissional que cuida dos nossos dentes? É dentista, se chama dentista. Mas, ó, eu digo a dentista quando é para mulher e o dentista quando é para homem. Eu só mudei o artigo que está na frente, tá bom? A palavra continua a mesma. A mesma coisa sobre sobrecomum. O sobrecomum são palavras que, apesar de corresponderem a um gênero único, podem indicar um grupo de seres, ou seja, é uma palavra que já possui um gênero. Por exemplo, aqui, o esqueleto. O esqueleto. O esqueleto, a palavra esqueleto já é masculino, mas esse esqueleto pode dizer que pode ser um esqueleto, tanto esqueleto de mulher quanto esqueleto de homem, esqueleto de animal. Tá bom? A gente vai ver outras palavrinhas para aprender mais à frente. Aqui o substantivo uniforme, como eu já falei, apenas uma forma. O epiceno ele serve para designar o sexo de determinado animal. O jacaré macho, a jacaroa. Não é a jacaroa, é o jacaré fêmea, tá bom? Olha só, a girafa macho, a girafa fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. Comum de dois gêneros, como eu já falei para vocês. Ele é uma palavra que serve para designar tanto feminino quanto masculino e diferenciado pelo uso do artigo. Olha só essas palavras aqui, ó. O dentista, a dentista, o motorista, a motorista, o estudante, a estudante, o equilibrista, a equilibrista. O que vai diferenciar é o uso do artigo que vem na frente. Beleza? Agora a gente tem o sobrecomum. Olha só algumas palavras do sobrecomum. Monstros, né? Fica o monstro, né? Fica o esqueleto, o cônjuge. O que é o cônjuge? Olha só essa propaganda aqui, ó. Seja do seu cônjuge o maior, mais fiel e mais verdadeiro fã. O cônjuge aqui, gente, é uma palavra masculina, mas ela se refere tanto para a esposa quanto para o marido. E cônjuge significa aquela pessoa que é casada, tá bom? Vamos para a flexão do gênero. Olha só, gente, esse esqueminha aqui. Tem um mapa mental para dizer sobre o gênero, sobre a flexão do que a gente acabou de ver. Biforme, apenas uma forma. Tem aqui, ó. Biforme, duas formas, masculino e feminino. Uniforme, uma forma. Tem essas três formas aqui, tanto para animal, comum de dois gêneros e sobrecomum. Agora a gente vai para o número do substantivo. Número, toda vez que a gente pensar em número, é o singular e o plural. Singular é um elemento e plural são dois ou mais elementos. Olha só esse exemplo. A pera, as peras. A mochila, as mochilas. O que diferencia é apenas o acréscimo do S. Tá bom? Mais à frente eu vou passar para vocês atividades sobre o número do substantivo, tá bom? Porque
dependendo da terminação da palavra, a terminação do plural também varia, tá bom? Vamos para o próximo. O grau do substantivo. Toda vez que a gente pensar em grau do substantivo, só no substantivo, a gente vai pensar no diminutivo e no aumentativo, tá bom? Mas nem sempre, como eu falo para vocês, vai indicar tamanho de pessoas. Pode ser afeto, carinho, ironia, tá bom? Olha só aqui esses exemplos. Esses exemplos estão indicando o tamanho. Ó. Abelha, abelhinha. Albo, albuzinho. Boné, bonezinho. E assim por diante. Olha esse exemplo na tirinha. Ó. O mundo de Leloca. A invasão. A maior nuvem de gafanhotos deste século chegou hoje, na zona oeste da cidade. Aí a Leloca grita para a mãe dela. Mamãe, socorro, preciso me esconder, os gafanhotos vão me comer. Aí a mãe dela fala, o que é isso, Leloca? Gafanhotos não comem cobras, eles comem plantas. Aí a Leloca responde, mas a senhora não vive dizendo que eu sou a florzinha da mamãe? Olha só, gente, a palavra florzinha está no diminutivo, mas significa que a Leloca é uma flor pequena? Não, né? Porque a Leloca é uma cobra. Esse florzinha que a mãe dela chama serve para designar afeto. Florzinha, filhinho, amorzinho, tá bom? Afeto ou carinho. Aí a gente também tem... a gente não tem mais exemplos. Então é isso, pessoal. Até mais e bons estudos. Muito obrigada por assistir essa aula. E eu espero contar com vocês para a gente ter mais vídeos, tá bom? E qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem que vai ser um prazer conversar com vocês. Fui! Tchau!